mais de 1000 participantes. Vamos ao contato com Lívia, que vai trazer os dados sobre o caso de disputa de um espaço que leva uma mulher que, permitam-me o termo, no passado comeu pela divisão daquele quintal o marido, sentindo-se abandonado ali, resolveu vender o que restava daquela porção. Ele já perdeu a vida. Ela volta e impede a execução das obras no espaço que foi vendido pelo marido. Ela quer comer também ali. Olívia, boa tarde. Os filhos não estão a gostar disso, os dados a partir do exterior. Olá Jorge, boa tarde a todos que acompanham o programa Balanço Geral. Voltamos ao bairro de Bagamoio com esta preocupação. Aliás, a nota que nós referimos já em 2022 do idoso que foi abandonado pela esposa. Justamente neste ponto onde eu me encontro, foi o local onde nós gravamos a reportagem onde os moradores, portanto, descobriram o velho já depois de muito tempo. Portanto, a esposa teria abandonado o marido, mas antes vendeu uma parte do espaço, levou consigo o valor, foi-se embora, portanto, com as filhas. Portanto, o caso chegou a nós, reportamos, inclusive a polícia chegou no local, o velho estava debilitado, ele foi levado ao hospital e ficou na casa de um dos filhos durante 2 anos. O velho já está falecido, portanto morreu, mas ainda em vida ele teria feito uma procuração para a venda deste outro espaço. Junto com a esposa, teria então comunicado à esposa desta venda, inclusive algum valor foi dado a ela. Após a morte, portanto, do idoso, eis que a senhora, portanto a esposa, regressa para pedir, tanto de volta, alegando que ela também tem direitos sobre este local. Portanto, é um litígio neste momento que envolve o atual proprietário desta casa que comprou com uma procuração envolvendo tanto o idoso e também a esposa, e agora vê-se de mãos atadas com esta confusão, esse litígio que inclusive também culminou com o embargo da obra, por portanto, o embargo da obra. A justiça teria determinado, tanto para parar com as obras neste local, inclusive tentar aqui uma convivência com a mulher. Mas eu quero ouvir o filho, que também esteve presente na altura em que se fez a procuração e vendeu-se esse espaço. Eu vou convidá-lo para ouvirmos e também confirmarmos, Jorge, porque é uma situação que está a desgastar, sobretudo para quem comprou esse espaço, tendo em conta o envolvimento de todos vocês. Olá, boa tarde uma vez mais. Conte-nos efetivamente o que é que teria acontecido neste processo para a sua mãe a voltar a esta altura para reivindicar esse espaço. Sim, boa tarde. Aqui falo o Bambo Jeremias. Sim, quando o Balanço Geral veio em 2022, meu pai estava aqui abandonado, graças à vizinhança que ajudaram a ele nos mantimentos. Então, eu vi a reportagem, eu estava na Ponta Douro com minha esposa a trabalhar, então vi no Balanço Geral. Então, resolvemos voltar. Quando voltamos, saltamos o muro. Toda a vizinhança, família, vizinhança, saiu do quarteirão para dar assistência ao meu pai, tinham que saltar o muro para poder entrar e dar assistência. Então, saltamos o muro, descobrimos que ele estava encarcerado no último quarto, vimos que arrombar a porta, então começamos a dar mantimentos. Então, vimos que era melhor ir ao chefe do quarteirão, informar que já estamos aqui. Então, fomos à estrutura do bairro, também informamos no secretário do bairro. Então, eles deram uma guia de marcha para poder levar o papá para Facim, onde eu resido. Então, nos meus cuidados, deram uma guia de marcha, uma declaração do bairro. Então, levei. Então, meu pai lá, ele começou a recuperar a saúde, tinha diabetes, recuperou a saúde. Então, ele disse que queria fazer uma procuração. Uma procuração porque ele sofria maus tratos da minha irmã, batia nele. Minha mãe, minhas 2 irmãs, a Cristina Jeremias Bamunhamposa, agredia meu pai, a Laura Jeremias também batia meu pai. E a minha mãe também agredia o meu pai. Então, quando fizemos a procuração, então voltamos de novo ao tribunal. Mandaram uma intimação para em casa da minha mãe, em casa da minha avó, onde minha mãe reside agora. Então, foi chamada com os 5 juízes do Tribunal Comunitário de Bagamoio, mostraram a procuração que o seu marido que tu abandonaste, que já é teu ex-marido, então fez a procuração para o seu filho.
Então, agora, o seu filho é que está na responsabilidade da procuração de seu marido. Ela teve conhecimento, veio com a minha irmã, tiveram conhecimento, então discutiram ali com a juíza, insultaram-se e mandaram embora. Então, de lá, meu pai decidiu vender. Voltamos de novo ao tribunal. Foi solicitada a mamã e concordou-se que ele tinha que vender a parte que ficou, porque era um terreno 100%. Então, o que acontece? A mamã vendeu esse lugar sem conhecimento, consentimento de papá, porque o papá, ela dava remédios tradicionais a ele, agredia, ele era uma pessoa que tinha atenção, então qualquer estresse, ele já falava coisas que não tinham nada a ver, ele ficava muito irritado. Então isso, eles aproveitaram aquela fraqueza do papá para poder fazer essa venda. Então a terceira venda daqui foi o chefe do quarteirão que veio impedir a terceira venda daqui. Então aqui o papá vendeu aqui em vida, tirou uma parte do valor, deu a mamã perante o tribunal, sem nenhum problema. Ela levou o valor, tinha 2 testemunhas da parte da família dela. Então, passando 3 anos, de conversa com o papai, então o papai depois perde a vida, tudo. E por que ela vem agora para exigir? Agora ela vem agora, do meu ponto de vista, ela vem agora que estou a perceber, porque o papai já não existe. Então, eles vieram agora, viram que o papai já faleceu, então levantaram-se, a mamãe vem dizer que não recebeu o valor, a mamãe vem dizer que não conhece os proprietários daqui e vendemos, o papai vendeu isso com a família dele, não deu nada. Então, ela está a mentir, ela recebeu o valor, é mais ou menos isso que está a acontecer. Então, tribunais, até o ponto de trazer documento de embargar a obra, né? Então, escreveram no portão a obra embargada e no mesmo documento que está escrito obra embargada, escreveram que tem que eles virem conviver com a família atual que está aqui. Isso não faz nenhum sentido, é isso que nos leva a contestar essa situação. Muito obrigada, Jorge. Ouvimos tanto esclarecimento por parte do filho, que diz que a mãe foi informada de tudo isso. Ela volta, portanto, nesta alegada manobra para reaver uma casa que já foi vendida. Quero ouvir os proprietários que também acabam estando envolvidos, portanto, nisto tudo. Portanto, acabam estando envolvidos. Vamos pedir para que o Cláudio, portanto, proteja a imagem dela. Portanto, acabam estando envolvidos numa situação que houve esta procuração, esta venda legal e agora estão impedidos de poder, portanto, continuar ou então arrancar com os projetos iniciais neste local lá. Olá, boa tarde. Sim, a situação é essa. Nós estamos a ser impedidos de continuar com o projeto. Não entendemos porquê, porque realmente a senhora Bernadette, ela foi informada da venda desse espaço pelo próprio esposo. Isso diante de 5 juízes e mais 2 testemunhas da parte dela. E ela esteve lá, recebeu uma parte do valor. Como forma, nós não sabemos se o valor é justo ou não, mas que recebeu o valor ela recebeu. E ela tomou conhecimento da boca do próprio marido. E a estrutura do bairro tratou disso. O senhor Jeremias pediu para que solicitasse a mulher para tomar conhecimento formalmente. E assim foi, a estrutura do bairro solicitou a senhora Bernadette, ela esteve lá com as 2 testemunhas, tomou conhecimento e ainda deu um valor como forma de lhe fazer chegar essa informação. Porque segundo relatos, dizem que a senhora Bernadette já havia vendido 2 parcelas do próprio espaço e pegou o dinheiro e foi viver na casa da mãe com as filhas. Essa é a informação que nós temos e nós nos sentimos lesados neste momento. Isso porque estamos com o nosso projeto parado por conta desta má-fé da parte da senhora Bernadette. E ela foi iniciar um processo contra nós, alegando que não teve conhecimento da venda, mas isso ela mentiu diante do tribunal. E a juíza a juíza não considerou nenhuma prova nossa e considerou tudo aquilo que a senhora Bernadette falou. E nós nos sentimos injustiçados por isso, porque tínhamos todas as provas, tínhamos documentos, tínhamos testemunhas, tanto da parte do senhor Jeremias, como testemunhas, como documentos, provas em formato de documentos para apresentar que realmente nós fizemos uma compra de boa fé.
mas a juíza não considerou e ainda concordou que o embargo fosse efetivado e ainda, além do embargo, porque quando alguém pede para que seja efetuado o embargo, é para a juíza determinar se o embargo é feito ou não, a obra avança ou não. E neste caso, a juíza decretou o embargo e ainda foi além. Diz que a senhora Bernadette deve retomar a casa. Como é que duas famílias em litígio vão viver na mesma casa? Não é possível. E ainda tem uma filha da senhora Bernadette, chamada Laura, muito confusa. Ela diz que quer vir para aqui para viver com a mãe. Vai carregar os filhos, o seu agregado todo vem viver aqui com a mãe. Essa foi a última decisão? Não, essa não foi a decisão. Essa foi a última decisão da juíza? A juíza simplesmente, no documento estava escrito que temos que dar acesso à senhora Bernadette. Então nós questionamos como é que havemos de viver e além do que esta casa nós compramos e o nosso agregado familiar é extenso. Naquela casa não cabemos todos. A secretária e o nosso primo vivem nesta casa velha, não é? E nós questionamos a juíza. Os integrantes da nossa família que vivem na casa velha, para onde é que vão? O documento diz que alguém será despejado. Diz que não, eu não disse que o documento alguém será despejado, mas vocês devem ver como é que vão viver. Nós temos que não é possível. E a Laura diz que não quer conviver com os integrantes da nossa família na mesma casa. E nós não percebemos que quem deveria vir, não é? Pelo menos seria a senhora Bernadette, e não a senhora Bernadette carregar o seu agregado familiar todo para virmos nos misturar no mesmo espaço. Muito bem. Sendo que também vocês compraram o espaço, Jorge, este é o litígio, portanto, que está neste momento a desgastar portanto, o espaço que foi comprado, que também contempla essa residência, tanto de acordo com aquilo que foi o despacho do tribunal, portanto, para além do embargo, a nova família que comprou o espaço deve conviver com a senhora que reivindica o espaço. Mas eu quero ver também a estrutura do bairro, que também tem mais detalhes. Vou ouvir a estrutura do bairro, os moradores também que repudiam esta ação, né? Quero ouvir os moradores também, quero ouvir os moradores que viveram o caso de tudo isso, do processo, conhecem os moradores. Podemos ouvir os moradores primeiro? Penso que sim, podemos ouvir o morador primeiro. Depois iremos fechar então com a estrutura do bairro, o sentimento deles relativamente a isso. Não sei se, Cláudio, podemos caminhar até ali onde estão os moradores? Podemos caminhar? Penso que sim, podemos fazer essa caminhada para ouvir então os moradores. Muito bem, pode ficar por aqui. Olá, o seu nome? Mateus Armando. Sr. Mateus, conheceu o Sr. Jeremias. O que está a achar de tudo isso? Vivi muito tempo com o Sr. Jeremias. Vivemos muito tempo mesmo. Construímos isto, essa família, eu também estou aqui perto. Depois ficou doente e tudo começou com a venda do primeiro terreno dessa parte aí. Aí a família separou-se. E ficou aqui o Sr. Jeremias, doente. Ficou desamparado. E depois o filho veio buscar o Sr. Jeremias. Algum tempo depois vieram aqui, veio o Sr. Jeremias, veio o instrutor do bairro, eu também estava. Presenciamos a compra dessa parte aqui, dessa família que comprou. Em vida, o Sr. Jeremias é que fez o negócio. O que estão a achar da atitude da mulher de querer retornar aqui à casa? Não acho nada. O que eu estou a ver é que é um pouco de... Não é boa coisa. Voltar depois dessas peripécias todas não é boa coisa. A dona Betty não está a agir bem. Não está a agir bem. Quero fechar com a estrutura do bairro de uma forma sintética. Quero ouvir então a estrutura do bairro. Olá, confirma também que esta venda foi feita tanto com a presença da dona Bernadette, também com estes juízes comunitários, como aqui foi dito. A casa foi feita com as duas pessoas, o marido e a mulher. Menos os filhos, porque os filhos não entram dentro do problema dos pais. E nós, a estrutura do bairro, nós é que assinamos a venda das pessoas também, que eles procuraram para comprar, então, esse terreno.
que vocês, como estrutura do bairro, estão a achar de tudo isso? Depois deste processo que dizem que foi um processo limpo, não é? E agora chega esta preocupação da dona Bernadette, que ela quer voltar a casa. Eu não sei onde é que eu quero voltar a casa. É casa de onde? Porque a casa é ele que foram entregue, ele e com a mulher. Eu não sei qual é a casa que já quer vir então a habitar. Muito bem, a estrutura do bairro também a confirmar efetivamente esta compra, essa venda, que esteve também a participação da estrutura do bairro, também da senhora que hoje reivindica a casa. O caso segue a nível da justiça para efetivamente provar-se, porque os novos proprietários querem reaver a casa. Estou a ouvir ali alguém a querer dizer alguma coisa, não sei. Olá, o seu nome? Boa tarde, meu nome é Dalaila. Eu sou a nora do Sr. Jeremias. Estive aqui e acompanhei tudo acerca da venda. Estive aqui desde que ele foi abandonado. Eu estive aqui com o meu esposo a cuidarmos dele. E a estrutura do bairro e a família chamaram-nos, né, que o papá tinha sido abandonado. A mamãe vendeu esse espaço, levou o dinheiro e foi-se embora. E ele ficou 30 dias em cárcere privado. Estava trancado dentro da casa, sem lhe darem comida nem água de beber. Então a vizinhança aqui é que saltava do muro, a estrutura do bairro, esses vizinhos, eles é que vinham, davam comida a ele, água para beber, essas coisas. Após isso nós chegamos, começamos a conviver com o papá Jeremias, cuidamos dele. E depois disso o papá decidiu vender a parte que restava, né? Ele disse que a parte que restava era dele, ele vendeu em vida. Ele foi até lá Todo esse processo que contaram aqui. Sim, na estrutura do bairro, chamaram a mamãe, deram a ela o valor e depois dela receber o valor foi-se passando alguns meses, o papá chegou a falecer. Depois dele falecer é quando ela já vem agora a dizer que não reconhece a venda e o papá não deu nada, mas isso foi feito ao tribunal comunitário, né? Não está a se agir de uma boa fé, ela não está a agir bem, porque esses são compradores, eles compraram, não tem culpa nenhuma do que está a acontecer, né? E a pessoa que já vendeu a casa já não está em vida, já faleceu, ela deveria ter feito isso ainda o papai em vida. Muito triste, temos que passar por isso. Muito obrigada. Portanto, os atuais proprietários querem fazer o uso da casa, querem ter projetos, mas estão travados por conta desta alegada reivindicação que chega um tempo depois da morte, portanto, do senhor Jeremias, que era, portanto, o dono da casa, que teria feito a venda também na presença da esposa. Já penso que esse é um caso que deve merecer o acompanhamento, efetivamente, para que casos como estes, não sei se o que pode ser feito ou não, mas o certo é que a família, portanto, um dos filhos, né, que não concorda com a atitude da mãe, diz que foram observados todos os procedimentos para a venda desta parte que tinha restado com o senhor Jeremias. Sentiu-se lesado porque a esposa vendeu a primeira parte sem o consultar, ele doente o abandonou na casa e regressa. Na verdade, é mais o desenvolvimento deste caso que nós reportamos em 2022 e hoje quisemos dar o seguimento com esta preocupação dos moradores, da estrutura do bairro e também dos filhos e também agora dos proprietários que veem-se numa situação portanto, de mãos atadas perante esta decisão do tribunal, Jorge. Certo, obrigado, Olívia. Ora, procedimentos que incluíram também, por o que nos dão a entender, divisão do dinheiro. O papá Jeremias, logo após a venda, diferentemente da esposa, que, ao que tudo indica, torrou, permitam-me o termo, sozinha o dinheiro, ele foi lhe entregar e há testemunhas, foi dar uma parte desse valor à esposa. Esposa esta que hoje não reconhece essa venda e diz que não comeu. As pessoas estão a dizer que está a agir de má fé. Os tribunais têm que ter capacidade e competência de resolver esses casos. Não pode isto ser gerido dessa forma, porque
fala de regressar, quer viver ali. Sendo que ela mesma, por aquilo que se diz, vendeu uma outra parte e abandonou o marido. Nós reportamos isso em 2022, fomos encontrar aquele homem ali, que Deus o tenha, em estado de abandono. Abandono mesmo. E ele não agiu em forma de retaliação. Assim que recebeu o bolo, disse: a minha esposa está aqui, a sua parte. E deixou tudo aquilo que ela fez. Mas mesmo assim, não está a dar em nada. Meus caros, houve uma situação